Meus irmãos, com alegria eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui é o presbítero João Paulo e eu estou gravando esse vídeo para trazer um comentário da nossa aula, lição de número 9 da nossa escola bíblica dominical, que tem sobre o tema Vivendo o Fervor Espiritual. Lembrando que nós estamos estudando o tema desse trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Iniciando o comentário com o título da nossa lição, então nós lemos lá, Vivendo o Fervor Espiritual, tá? O texto áureo ele se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E a verdade prática diz que ser cheio do Espírito Santo pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, mas também à vida plena no Espírito. Então, pegando o título, a palavra fervor, eu coloco aqui para os irmãos, fervor significa calor, intensidade. Se não manter quente, logo se esfria. Né? Do que nós estamos falando? De uma expressão que é a frieza espiritual. Então, essa é a intenção do nosso tema, da nossa lição de hoje, tratar sobre o cuidado, sobre a atenção que nós, como cristãos, devemos prestar quanto a essa questão de frieza, né? Ou melhor, viver sempre esse fervor espiritual, sempre buscando esse calor, essa intensidade, essa presença que o Espírito Santo pode nos oferecer, tá? Essa busca plena pelo Espírito, né, a chama do Espírito Santo, os princípios pentecostais, que é o que nós estamos estudando nesse trimestre, né? E um princípio muito interessante, nós devemos reconhecer que estamos vazios e que precisamos nos encher a cada dia da nossa história, tá? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, tem um texto em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, eu nem vou ler o texto, mas eu só vou comentar em cima, que traz para nós a igreja de Laodiceia, que é uma das 7 igrejas lá da Ásia, das 7 cartas que está registrado lá no livro da Revelação do Apocalipse, né? E Jesus, quando ele está ordenando para o apóstolo João escrever a carta para Laodiceia, ele existe uma expressão ali, né, onde Jesus diz para aqueles irmãos, para aqueles crentes, aqueles cristãos da igreja de Laodiceia, que eles não eram nem quentes e nem frios, mas eles eram mornos, né? E apenas para contextualizar aqui então o nosso tema, eu mostro para os irmãos aqui um mapa que apresenta a cidade de Laodiceia e o porquê de Jesus ter usado essa expressão, né? Que eles não eram nem quentes e nem frios, né? Jesus, ele utilizou a geografia da cidade de Laodiceia. Se os irmãos perceberem aqui no mapa, Laodiceia ficava entre duas cidades, que é Hierápolis, que ficava mais ao norte, e Colossos, que ficava mais ao sul. E Laodiceia ficava no centro, entre essas duas cidades. E a arqueologia, a história bíblica vai nos apresentar que em Hierápolis as águas elas eram quentes, ao ponto até de ser medicinais para a população daquela época. Já em Colossos, a cidade, as águas eram frias, né? Eram geladas. A cidade ficava numa região montanhosa, fria, né? Que produzia essa água gelada. E Laodiceia, como que era o sistema de saneamento, o sistema de chegada de águas na cidade de Laodiceia? Ela recebia águas de Hierápolis e águas de Colossos, tá? Aqui está um exemplo de um duto, né, que foi encontrado pela arqueologia, um duto da época, ali da cidade de Laodiceia, e aqui nesse quadrinho está essa frase assim, ó, por sua vez, não tinha abastecimento de água próprio, a água precisava ser canalizada de duas fontes, ou das frias montanhas de Colossos, ou das terapêuticas fontes de águas quentes de Herápolis. Dessa forma,
A cidade de Laodiceia era abastecida pelas águas dessas duas cidades através de canos feitos com blocos cúbicos de pedra de 3 pés de largura, ligados e cimentados entre si. Então, aqui essa imagem nos ajuda a entender, compreender um pouquinho como era esse duto. Mas por que eu trouxe toda essa imagem, essa ilustração, para poder contextualizar com os irmãos a questão que Jesus utiliza o exemplo literal que acontecia ali na cidade de Laodiceia, comparando os cristãos daquela igreja como cristãos mornos, né? E a Bíblia é clara, né? Ela diz que essa mornidão espiritual chegava ao ponto de causar náuseas, né, em Jesus. Então, qual foi o objetivo, o propósito de Jesus para aquela igreja de Laodiceia, que pode representar as nossas igrejas dos dias atuais? Que nós devemos sempre buscar algo a mais de Jesus, algo a mais do Espírito Santo. Trazendo para o nosso tema de hoje, buscar o fervor, né? Aquele fogo do Espírito Santo, a presença que o Espírito Santo pode nos dar. Trabalhando um pouquinho o nosso textuário, que vai basear em toda a nossa lição de hoje, é um texto do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, então no capítulo 5, ali o versículo 18, existe uma palavra que é enchei-vos. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com a igreja, o tempo verbal, né, que Paulo utiliza nessa palavra. O tempo verbal grego, ele está no presente, né? O que significa isso? Estar no presente, não está nem no passado nem no futuro, mas no hoje. Significa que não é algo estático, né? E não se contempla uma única experiência, né? Ou podemos exemplificar o batismo no Espírito ou com o Espírito Santo. O que Paulo estava querendo ensinar para a igreja de Éfeso? Igreja de Éfeso, vocês têm que estar sendo cheios continuamente, sempre, a cada dia. O tempo verbal é no presente, não é algo parado, não é uma experiência única que acontece apenas quando nós somos revestidos do poder, que é o batismo no Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo e fica só por aquela ocasião, por aquele momento. Mas a ideia de Paulo é: sejam cheios a cada instante, né? Não vos embriague, né? Não se encha com vinho, que traz contenda, devassidão, mas se encha do Espírito Santo. Outra coisa importante, a verdade prática diz que esse enchimento, esse ser cheio do Espírito, não pode se referir tanto ao batismo no Espírito, como também a uma vida plena do Espírito, né? Então, nós temos a experiência do batismo que ocorre uma vez na nossa vida, que é o revestimento, mas nós temos uma vida plena, ou seja, outros enchimentos que nós vamos recebendo, que nós vamos buscando, que vamos tendo de experiências, que são aqueles momentos de renovação, onde Jesus nos renova, quando Jesus distribui quando o Espírito Santo, melhor, distribui os dons espirituais para a igreja e quando nós temos novas experiências espirituais. A nossa introdução vai dizer o seguinte: a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, Atos 2:4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3. Mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Meus irmãos, ainda aqui na introdução, o autor, o nosso comentarista, ele relembrou da lição 3, que nós estudamos sobre o batismo no Espírito Santo. Eu gostaria de reforçar uma questão que sempre gera dúvidas, né, na nossa mente, aí no dia a dia da igreja, que qual que seria a melhor expressão, dizer batizados no Espírito ou batizados com o Espírito? Né? Tem essa dúvida que às vezes gera um pouco de polêmica, né, no meio dos irmãos,
e eu gostaria de reforçar também este ponto, tá? A resposta ideal seria que tanto faz, né? Pode ser batizado no ou batizado com o Espírito Santo, as duas expressões estão corretas, estão padronizadas e indicam o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é essa experiência, né, também chamada de segunda bênção. Então, após a conversão, após a salvação, nós recebemos então esse revestimento de poder, né, o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, que nos vai dar força, vai nos ungir, que vai nos dar capacidade para nós testemunharmos, para nós pregarmos o Evangelho, para nós vencermos o pecado, vencermos as tentações e vencermos o mundo. Existe um texto que fica em 1 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 13, eu vou ler aqui com os irmãos, que diz o seguinte: Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. E o 14 também, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Esse versículo talvez é o mais utilizado pelos irmãos, pelos cristãos, que não acreditam nesse revestimento de poder que a nossa teologia pentecostal ensina e vive e prega, né? Eles dizem que o batismo seria esse batismo no Espírito, quando a pessoa se converte, quando a pessoa aceita Jesus, ela é batizada no Espírito, tá? Mas, claramente, Paulo deixa claro esse versículo aqui, 1 Coríntios, que ele diz assim: todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Ele fala de corpo, né? E ele fala de judeus, gregos, livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito. Na verdade, qual que seria a interpretação correta aqui? O apóstolo Paulo, ele está ensinando que sim, existe um certo tipo de batismo, de mergulho, né? Se nós pegarmos a palavra batismo no original grego, significa mergulhar, imergir. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos mergulhados no corpo, né? O que significa isso? Somos introduzidos no corpo de Cristo, que é a igreja. Existe uma tradução bíblica, uma versão, que é a KJ, ou King James, que a expressão muda um pouquinho aqui dessa que nós estamos acostumadas, que está nas nossas versões bíblicas, tá? A versão King James ela é mais próxima dos originais gregos. E ele começa a partear dizendo o seguinte: porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Olha como é que fica mais claro, fica mais fácil a compreensão, né? Porque por um Espírito, que é o Espírito Santo, todos nós, né, eu, você, a igreja, fomos batizados, mergulhados, introduzidos num corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, quando nós falamos em batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, que é esse revestimento de poder que nós já aprendemos na lição 3, tem um versículo que eu gosto muito, Mateus, capítulo 3, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, que diz o seguinte: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. São palavras do profeta João Batista, né? Explicando o batismo em águas que ele estava realizando naquela época. E ele aponta para Jesus, que é maior que ele, né? Dizendo que esse Jesus que viria, o Messias, né? O Cristo, ele iria batizar com o Espírito Santo, né? Esse versículo fica um pouco mais claro, né? Esse discernimento desse revestimento de poder que nós ensinamos, né? Essa vida fervorosa, esse fogo do Espírito Santo. Esse batismo, inclusive, é com fogo. O profeta João
apresenta para nós aqui. E esse batismo com o Espírito Santo ajuda-nos a entender também como que é o processo do batismo, né? É muito parecido com o batismo que nós realizamos nas águas, né? Onde existe o batizador. Então, quem que é o batizador desse processo? Então, nós temos o batizador, que é Jesus, nós temos o batizando, que somos nós, né? As pessoas, e nós temos o elemento. No caso, o elemento é o Espírito Santo, né? Então, Jesus nos batiza no Espírito Santo. Essa expressão, então, também estaria correta. Então, tanto faz eu dizer batizado no Espírito Santo, né? Eu ser mergulhado, introduzido, afundado ali no Espírito Santo, ou eu ser batizado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também vem sobre a minha pessoa. Um exemplo é o próprio dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, versículos 2 a seguir ali, né, que diz assim: de repente veio um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Foram vistas línguas repartidas como de fogo, e aí no versículo 4 diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo encheu a casa e os discípulos que ali estavam. Partindo para os subtópicos, nós temos aqui o primeiro, que diz o seguinte: a importância da devoção pela palavra e oração. E o comentarista traz para nós, então, 4 itens importantes para essa nossa devoção, que tem a ver com a palavra, a Bíblia, e a oração. O primeiro subtópico, devoção, né? Devoção significa apego, dedicação, zelo, tem a ver com o nosso exercício espiritual, né? Quando a gente fala-se de devoção, fala-se do dia a dia, né? De uma prática regular, de uma rotina, né? Então, todo dia, nosso devocional com Deus, né? É a importância desse ponto um. Isso também tem a ver com o processo de santificação, nós já estudamos nas lições anteriores, né? Nós somos santos, estamos em estado de santidade, estamos buscando a santidade, mas também estamos no processo de santificação. Então, a devoção tem muito a ver com isso, né? Eu viver uma vida santa, eu me santificar, afastar do pecado, me dedicar às coisas de Deus, buscar a presença do Espírito Santo e ter a minha experiência, meu exercício espiritual. Nosso comentarista, ele diz ainda no finalzinho ali do tópico 1, que a nossa prudência é para que essas práticas não venham a se tornar motivo de exibição. Nós temos que tomar um cuidado, é um alerta que esse processo de santificação, essa nossa devoção, nosso devocional, temos que tomar cuidado para não acabar virando motivo de exibição, tá? Temos que evitar isso. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, da era da tecnologia, as redes sociais, temos que tomar cuidado para não querer demonstrar o nosso nível de santidade para toda a geração, para toda a igreja, né? Para todo o público, ficar sabendo, né, que eu estou tendo um devocional com Deus. A ideia não é essa, né? A ideia, Jesus e a Bíblia toda sempre nos ensinou, né, a nos santificar, a ter uma vida eu com Deus, eu no meu particular, no meu quarto, na minha casa, no meu momento a sós com Deus. Subtópico 2 do ponto 1 fala de oração e palavra. São dois temas importantíssimos, irmãos, né? Existe aquele jargão evangélico, a oração é a chave da vitória, e é uma verdade. Jesus nos ensinou a orar, tinha o hábito da oração. O apóstolo Paulo deixou uma recomendação para nós, né? Orarmos sem cessar, sem parar, a todo instante, né? Então, essa devoção tem que vir também com a oração, o meu momento a sós com Deus e o meu momento com a palavra. Eu conhecer as Escrituras, eu criar um hábito de ler a palavra de Deus. Ainda o subtópico terceiro, que diz o viver sabiamente. Viver sabiamente é diferente de viver como nécio, certo? Como o louco. Essa foi a ideia do apóstolo Paulo quando ele está escrevendo o texto aos Efésios. Então, viver uma vida de uma vontade com Deus em nossas decisões, atitudes, não focar as aparentes vantagens como faz o mundo.
né? O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo, Romanos 12:1. E ainda remindo o tempo, subtópico 4, né? Quando fala-se de tempo, né? Fala-se, ou melhor, quando fala-se de remir, fala de comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível, isso é remir. Então, quando eu estou remindo o tempo, né, o kairos, né, o nosso dia a dia, eu estou administrando o meu tempo para ter momentos a sós com Deus e com o Espírito Santo, tá? O comentarista diz para nós aqui o seguinte: o crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus. Falar de Jesus a pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Com isso, a gente está cumprindo a grande comissão, né? E um dos objetivos de viver fervorosamente, de ter uma comunhão com o Espírito Santo, que Jesus deixou claro e Lucas deixou registrado para nós lá em Atos capítulo 1 e versículo 8, ele disse assim: recebereis a virtude ou o poder, né, do Espírito Santo que há de vir sobre nós e ser-me-eis testemunhas, né? Então, uma das características de nós sermos cheios do Espírito Santo é testemunhar, é pregar a palavra, é anunciar, é discipular, né? É eu falar de Jesus para as pessoas, seja lá no meu trabalho, seja no colégio, na faculdade, seja na sociedade, no mercado, onde eu estiver, eu tenho que ir anunciando, pregando o evangelho. Seguindo para o nosso tópico 2, o título é A Importância em Manter-se Cheio do Espírito. Então, diz o seguinte, que a obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica, como nós já falamos. Ela não fica estática, parada, tá? A obra do Espírito Santo, ela não vem sobre nós, né? O revestimento, a unção, a graça não vem sobre nós apenas um dia, né? Às vezes a gente está lá numa campanha, num momento de oração, buscando o batismo com o Espírito Santo, e de repente Jesus nos batiza em um congresso, em uma reunião de oração, mas não pode ficar só nesse dia, só nesse momento, só nesse fim de semana. Tem que ser algo contínuo, né? A chama, ela tem que ser reacesa a todo instante, todos os dias. A gente tem exemplos bíblicos no livro de Atos, que pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, diante de tantas manifestações que tem sobre o Espírito Santo, Atos capítulo 4, versículo 8, diz que Pedro foi cheio do Espírito Santo. Né? Atos capítulo 4, versículo 31, diz que a igreja estava em oração e eles foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 55, diz que o Estevão foi cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 13 e versículo 52, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Os irmãos entenderam? Não ficou restrito somente ao dia de Pentecostes, ao cenáculo. Né? Conforme o livro de Atos vai avançando, as pessoas vão sendo cheias, vão se enchendo do Espírito Santo e vão tendo novas experiências. E os subtópicos vão falar isso, né? E não vos embriagueis com vinho. O segundo, mas enchei-vos do Espírito. Eu já compartilhei com os irmãos a ideia do tempo verbal. E, em terceiro, não confundir com o batismo no Espírito Santo. Então, são dois momentos. Um é o batismo, o segundo é o ser cheio, ou o viver fervorosamente a cada dia. Meus irmãos, e o tópico 3 diz o seguinte: vigilantes contra a frieza espiritual. Né? A palavra vigilante tem a ver com prevenção. Eu me prever contra uma futura frieza espiritual que pode chegar na minha vida. Diz aqui nesse ponto o seguinte: você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 6 e o versículo 3. Né? Então, para a pessoa, o obreiro, se tornar um diácono, olha só, né? Um diácono, estou falando antes de presbítero, antes de pastor ou de ancião, que era muito utilizado na época, mas o diácono, ele deveria ser cheio do Espírito Santo. Aí o autor, o comentarista, faz uma pergunta para nós: como identificar alguém cheio do Espírito Santo? Como identificar, será? Como que a gente pode identificar alguém cheio do Espírito Santo? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características
para evidenciar esse ser cheio do Espírito Santo. E é uma coisa que às vezes a gente confunde um pouco, nós sendo pentecostais, vivendo uma teologia pentecostal, muitas vezes a gente acha que ser cheio do Espírito Santo, manifestar ou evidenciar uma vida cheia do Espírito Santo, por exemplo, eu falar em línguas, né? Eu exercer os dons espirituais, eu profetizar, né? Alguns mais extremos, o marchar na igreja, né? O sapatear e por aí vai. Mas, na verdade, está errado? De tudo não está errado, tá? Se eu estiver manifestando os dons do Espírito Santo, com certeza eu estou sendo cheio do Espírito Santo. Deus está me usando, né, com os dons espirituais. Mas também tem esses 3 pontos que o apóstolo Paulo trabalha na carta aos Efésios, que é um testemunho transbordante. Eu já falei sobre testemunho, né? Testemunho é um sinal evidente. Então, eu apresentando boas obras, eu vivendo o fruto do Espírito, que está registrado lá em Gálatas capítulo 5, que fala de caráter, de modo de viver, né? Uma vida santa perante a igreja e perante principalmente a sociedade. Com isso, eu também estou demonstrando que eu estou cheio do Espírito Santo. Tá? Tem a ver com testemunho. Segundo, dar graça em tudo, ter uma vida de gratidão, de agradecimento a Deus. Eu estou demonstrando ser cheio do Espírito Santo. E terceiro, uma vida de sujeição, né? Sujeição fala de quebrantamento, de humildade, de submissão, né? Eu estar sempre me submetendo às autoridades constituídas, aos líderes, ao meu pastor, ao meu gerente lá onde eu trabalho e assim por diante. Ainda sobre essa questão de manifestar-se que eu estou cheio do Espírito Santo, tem uma colocação que eu queria compartilhar com os irmãos, que é assim, o, o apóstolo João, o Lucas, desculpa, Lucas, ele foca no livro de Atos dos Apóstolos, que ele é o autor, né? Ele foca mais os dons espirituais, né? Então ele foca as línguas como um sinal, uma evidência, né, física. Ele foca as ações do Espírito Santo ali na questão de dom, do carisma da igreja. Já o apóstolo Paulo, como nós estamos estudando hoje aqui Efésios, o Paulo ele foca mais a vida de caráter da igreja, do cristão, né? O fruto, o modo de ser, o modo de viver, tá? Mas tanto Lucas como Paulo estão certos, tá? Então, como que eu posso viver uma vida fervorosa, cheia do Espírito Santo? Manifestando os dons do Espírito Santo, que inclusive vai ser o assunto do nosso próximo trimestre, nós vamos estar estudando detalhadamente sobre isso, e também vivendo uma vida de caráter perante a sociedade. Essas 2 características demonstram que eu estou cheio do Espírito Santo. E, meus irmãos, para a gente concluir a nossa lição de hoje, vou fazer a leitura aqui da nossa conclusão, que diz: o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. De novo, eu vou utilizar a tradução da versão King James, mas agora a versão atualizada de Marcos, capítulo 16 e o versículo 15, que diz assim: enquanto estiveres indo por todo mundo, vírgula, pregai o evangelho a toda criatura. Então, olha que interessante, né? Enquanto nós estivermos indo por todo mundo, indo fazer o quê? Trabalhar, indo no mercado, fazendo meus compromissos diários, estudando, indo na igreja, voltando. Enquanto eu estiver indo, fazendo qualquer atividade do meu dia a dia, pregar o evangelho, né? Testemunhar o evangelho. Esse é o significado da grande comissão, né? Da tarefa, do encargo que Jesus deixou para nós como igreja, que nós temos a mensagem mais poderosa para este mundo. Então, meus irmãos, concluo
dizendo que nós precisamos viver uma vida de fervor espiritual. Busque a presença do Espírito Santo a cada dia e deixa Deus te usar. Deus vai te usar poderosamente para nós espalharmos esta boa nova para todo mundo ouvir. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.